31 de março de 2020 é a data em que os militares brasileiros voltam a comemorar, como fazem todos os anos, voltam a comemorar um regime que torturou, prendeu, matou, um regime assassino, o regime iniciado em 31 de março de 1964. Essa é a data também, agora em 2020, 31 de março, em que o Brasil avança nas conversas para tirar do poder Jair Bolsonaro, um militar que é filho da ditadura de 64. É um filhote da ditadura. Jair Bolsonaro passou 30 anos defendendo torturadores e ditadores. E esse 31 de março de 2020 é também a data em que o vice de Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, divulga uma declaração nas redes sociais louvando o golpe de 64. Vejam só, portanto, a encruzilhada em que nós estamos. Um momento muito difícil no Brasil. Se Bolsonaro cair, fica no lugar Hamilton Mourão, um general que apoia e louva a ditadura militar. É sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre essa encruzilhada e também sobre os movimentos que começam a acontecer aí nos bastidores entre os vários blocos de poder que trabalham pela derrubada de Jair Bolsonaro. Peço que você, por favor, se inscreva no canal da TV Afiada. Se ainda não é inscrito, faça a inscrição e acione o sininho e fique com a gente até o fim. É muito importante a sua presença nessa conversa. Um fato novo ocorrido na última segunda-feira, 30 de março. As principais lideranças de esquerda e de centro-esquerda lançaram um manifesto pedindo a renúncia de Bolsonaro. Um manifesto assinado por personalidades como Requião, ex-governador do Paraná, Ciro Gomes, do PDT, pelo PT assinaram Haddad, Gleisi, pelo PCdoB, o governador Dino do Maranhão, Flávio Dino, e Manuela, presidente do PSOL, do PSB, do PCB, enfim, todas as forças de esquerda e centro-esquerda. Não é novidade para ninguém que são forças que fazem oposição ao Bolsonaro, mas a novidade é que a maior parte dessas lideranças, até um mês atrás, faziam o cálculo de deixa Bolsonaro aí até 2022 e aí a gente faz a derrota Bolsonaro nas urnas. Bom, isso mudou, é um sinal importante passado pelo bloco de centro-esquerda. Um sinal para quem? Para o pessoal da centro-direita, para Rodrigo Maia, principalmente. Por quê? A centro-esquerda tem gente, não para colocar na rua, porque as pessoas estão isoladas em casa, mas tem 30% do país tem capacidade de mobilização. Mas quem tem os meios institucionais para eventualmente derrubar, pressionar Bolsonaro é a centro-direita. Então, o bloco aqui da esquerda diz para o Rodrigo Maia, faça o que tiver que ser feito. Se o impeachment tiver que caminhar, o afastamento de Bolsonaro, você terá o nosso apoio. Isso é um movimento importante, uma peça que se move no xadrez da política nacional. O que falta é uma avaliação por parte de Rodrigo Maia, que representa o mercado, os bancos, e se esse movimento pode ser desastroso ou não para o setor de centro-direita. Aparentemente não. Começam a avançar as negociações e o entendimento para que Mourão fique no poder até 2022, se Bolsonaro for afastado, o vice assume, e em 2022 Mourão não se candidata, abre mão da reeleição, e aí a chapa seria a chapa Dória e Rodrigo Maia para concorrer em 2022. Esse seria o arranjo, né, que nós temos por enquanto. E Bolsonaro, como é que está lidando com isso? Ele foi destronado, desmoralizado por uma série de ações. Os governadores proibindo nos seus estados as carreatas incentivadas pelo Bolsonaro. Os governadores confrontando o discurso do Bolsonaro e dizendo fiquem em casa, brasileiros, não se arrisquem. Foi confrontado por uma série de decisões judiciais e, o mais importante, pelo próprio ministro da Saúde, que diz: presidente, eu não vou cumprir a sua determinação. A minha linha segue a ser isolamento social. Bolsonaro parece já não ter força para demitir o ministro da Saúde, mas tem muita base social ainda. Então esse é o impasse vivido pelo Brasil. Bolsonaro foi enquadrado pelo setor de centro-direita, pelos militares e pelo próprio ministro da Saúde. Quais os cenários possíveis para Bolsonaro? 1. Aceitar o papel de rainha da Inglaterra. Deixar a Mandetta tocando a saúde, Rodrigo Maia tocando as decisões no Congresso. 2. Partir para o confronto aberto. Não aceitar essa intervenção. 3. Negociar uma renúncia
Em troca do quê? De não haver perseguição ou processos contra os filhos dele. Tudo leva a crer que Bolsonaro já escolheu o cenário número 2, do confronto. Não vai aceitar a intervenção e não vai aceitar ser enquadrado. Deu o contra-ataque já, a cena patética que nós assistimos, a entrevista coletiva do ministro da Saúde, cercado por outros ministros, vários deles inclusive militares, um deles fardado com aquela cena, voltamos a 64, né? Com aquela cena insólita daquelas medalhas ridículas penduradas ali na farda para expor o poder militar na hora da entrevista coletiva. Uma intervenção clara dos militares sobre o Ministério da Saúde. Bom, o que isso significa para o Brasil? Significa que nós estamos ainda diante de um dilema. Não basta o bloco de centro-direita se posicionar e aparentemente se mover, mostrando que prefere a saída de Bolsonaro. É preciso saber o que os militares fariam. Porque Bolsonaro tem condições de rachar o exército? Esse é o grande ponto de interrogação. Essa avaliação que está sendo feita também nos bastidores. Então, nós temos uma situação muito difícil. Alguns setores dizem, olha, mas será que vale a pena forçar uma saída de Bolsonaro e no lugar dele fica o Mourão, com um governo até mais organizado, autoritário da mesma forma, um vice que defende a ditadura de 64? Eu tenho a impressão que nós não temos alternativa. Bolsonaro conduz o país para um precipício. O filho dele cometeu o ato falho, né? Falou da família whole family, usou errado o inglês, em vez de falar toda a família, usou o whole com H, que significa família do buraco, família que conduz o Brasil para o buraco. Várias forças já perceberam isso e estão se movimentando pela saída de Bolsonaro, falta definição realmente dos militares, o quadro vai se agravando em meio à pandemia de coronavírus, o que é ainda mais grave. E é esse o momento que nós enfrentamos agora. Esse movimento de bastidores, a esquerda manda um sinal, a centro-direita capta esse sinal e agora avalia junto aos militares se é possível forçar a renúncia de Jair Bolsonaro. Um presidente que perdeu o poder, perdeu as condições de governar, mas ainda pode provocar muito estrago no Brasil com a massa de apoio que ele tem ainda na base das polícias militares, do próprio exército e nos setores de extrema-direita por todas as partes do Brasil.